O design pós-moderno surgiu em meados da década de 60, como um contraponto ao design moderno. Em 1919, sob a direção de Walter Gropius, foi fundada a Escola de Artes e Ofícios de Weimar, instituição que se tornou conhecida como Bauhaus e deu origem a um dos movimentos artísticos mais influentes na sociedade moderna, em termos de abrangência e duração, ao pregar a estetização calculada dos objetos produzidos em escala industrial. Na Bauhaus, a tipografia era compreendida como ferramenta de comunicação. Para tanto, a clareza e a legibilidade deveriam ser características priorizadas em relação ao aspecto estético. No final da década de 60, começaram a surgir os primeiros projetos de arquitetura e design que pouco depois receberiam a denominação de pós-modernistas. O termo designa uma corrente com origem na América do Norte e com influências europeias e japonesas, fazendo oposição à arquitetura moderna. A controvérsia entre o moderno e o pós-moderno surgiu no campo da filosofia, mas foi na arquitetura, nas artes plásticas, na literatura, na música, no cinema e no design que ela se tornou realidade. O design moderno utilizava em suas composições o chamado grid system, o sistema de grades no qual tudo era estruturado respeitando-se as várias linhas de construção. Assim, as tipografias manuscritas e serifadas deram lugar aos tipos de máxima legibilidade e uniformidade de traço. O design pós-moderno rompeu com estes dogmas e com as formas básicas e limpas da Bauhaus. Os elementos visuais passaram a ser utilizados de forma descontraída e livre, com pouca ou nenhuma preocupação com a clareza e a legibilidade. Colagens, ruídos, sujeiras e imperfeições passaram a ser utilizados como elementos visuais, bem como a aleatoriedade e a mistura de tipografias em peso e estilos dentro de uma mesma palavra. A partir da década de 80, surgiu a tendência da mistura do modernismo e do pós-modernismo. Os valores modernistas, que antes eram totalmente abandonados, agora eram reinventados com um viés pós-moderno. O novo desafio é inovar com o que já é conhecido. Grandes nomes surgiram nessa época, como Philippe Starck, que afirma que um objeto, independente de sua forma, deve melhorar a vida do maior número possível de pessoas. Starck nasceu em 18 de janeiro de 1949 em Paris. Na década de 60, estudou na École Nissan de Camondo. Em 1965, com 16 anos, ganhou uma competição de mobiliário e, com apenas 20 anos, foi diretor de arte da empresa de moda Pierre Cardin. Em 1979, fundou sua própria empresa, a Starck Productions. Já havia trabalhado como designer de produtos, de mobiliário e de interiores, quando em 83 foi convidado pelo presidente de seu país, François Mitterrand, para desenvolver a decoração do Palácio de Élysée, o que elevou seu status diante da crítica internacional. Starck não tardou a se tornar um dos designers mais promissores do final do século XX. Na década de 90, o designer passou a batizar suas criações com seu nome. Isso consolida seu trabalho a uma identidade, pois é impossível mencionar os produtos sem se referir ao designer. Suas produções são de fato inovadoras e versáteis, e os materiais utilizados são os menos usuais. O repertório estilístico do desenho de Starck sofre uma forte influência do Art Deco e da estética aerodinâmica norte-americana do começo do século XX. Apesar de suas peças mais famosas serem para o mercado de luxo, sua preocupação em produzir símbolos permite um repertório variado de preços e públicos para suas criações. No contexto de seu catálogo Good Goods, ele defende um novo tipo de produção do design, onde o papel do designer do novo milênio é tanto de proteger quanto enriquecer a sociedade com símbolos e verdades que não agridam o meio ambiente. Com as mudanças iniciadas nos anos 60, a função simbólica ou comunicativa do produto se tornou tão importante em detrimento de sua funcionalidade prática que muitos objetos se converteram em peças de arte. A partir dos anos 80, o design adotou um equilíbrio entre a funcionalidade prática e a qualidade comunicativa de um produto, que deveria então adquirir o valor de signo. A arte pós-moderna e os novos meios de comunicação massivos, como a internet e o celular, marcaram o rumo das inovações neste campo, que cresceu com o desenvolvimento da tecnologia da imagem. O mundo se estetizou e a educação na cultura visual se tornou uma habilidade importante no mundo da imagem. O design hoje está em todos os objetos e sistemas que servem à chamada sociedade da comunicação.